Amém, irmãos? Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês. Vocês já tiveram que responder alguma pergunta difícil? Se eu perguntasse nessa manhã aqui, qual foi a pergunta mais difícil que você teve que responder? De repente alguém poderia me dizer: Daniel, eu acredito que a pergunta mais difícil foi na hora do sim ou não, diante do pastor. É uma pergunta difícil, né? A gente vai definir ali a nossa vida. Mas os mais jovens aqui presentes dirão: ainda não cheguei nessa fase, Daniel. E a pergunta que eu estou tentando responder, que para mim é difícil, é qual faculdade, qual curso eu vou fazer agora que eu estou terminando o ensino médio. Também é uma pergunta difícil para um jovem responder. Mas ainda outros me dirão: Daniel, e eu recentemente passei por isso, né? Me dirão, a pergunta difícil a responder é qual nome do filho eu vou dar. Eu e a Jéssica, para escolher o nome da Helena, a gente fez uma lista e confesso que Helena não era a primeira, mas chegou no Helena. É uma pergunta difícil. Mas ainda há aqueles que dirão assim: Daniel, com certeza, a pergunta mais difícil que eu tive que responder era se eu iniciava ou não um tratamento médico, se eu fazia ou não uma cirurgia de risco, se eu desligava ou não o aparelho de um ente querido. São perguntas difíceis. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque nós estamos diante de um texto que Jesus faz uma pergunta crucial. Uma pergunta crucial. Não é uma pergunta difícil, mas uma pergunta crucial. Jesus chega para os seus discípulos. Nós estamos no capítulo 16 e aqui Jesus já está por volta dos seus 2 anos e meio de ministério. Então ele já está caminhando para o final e ele começa a advertir e a preparar os seus discípulos para aquela hora derradeira, a hora da sua crucificação. Então ele chega para os seus discípulos e faz uma pergunta: quem diz os homens ou as pessoas ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo sobre mim? É evidente, irmãos, que Jesus não estava preocupado com a reputação dele. Jesus não estava fazendo uma pesquisa para saber se ele estava bem, se o ibope dele estava alto, se ele estava agradando as massas, até porque ele não era essa a preocupação dele. A pergunta de Jesus é uma pergunta para despertar em seus discípulos se eles realmente estavam convictos da missão que estavam os aguardando. Então Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E é interessante, porque quando Jesus usa esse termo Filho do Homem, Jesus não está dizendo quem diz o povo ser o filho de José, o carpinteiro. Não. Filho do homem aqui, para aquele contexto judeu, era uma promessa messiânica, que Daniel, lá no capítulo 7, já tinha profetizado, já tinha dito. Ele diz lá no capítulo 7, versículo 13 de Daniel: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens como filho do homem,
dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então Jesus está perguntando algo que o povo estava acostumado de ouvir, que o Messias era filho do homem. E os discípulos chegam e respondem para Jesus a pergunta de Jesus, mas não era o intuito de Jesus saber o que as pessoas estavam achando ao seu respeito, ou o que eles pensavam. O intuito de Jesus, e a pergunta crucial, é essa segunda pergunta que Jesus torna a fazer para os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está fazendo aqui um exame final. Jesus está aqui fazendo uma prova final com os seus discípulos para saber se de fato eles estavam entendendo o que os estava esperando. A missão que os esperava, a missão que os aguardava. Essa é uma pergunta crucial para nós. Aqueles discípulos já estavam caminhando com Jesus há 2 anos e meio. Aqueles discípulos já viram milagres acontecerem. Aqueles discípulos já viram um mestre andar sobre as águas. Aqueles discípulos já viram um mestre multiplicar pães para as multidões, curar cegos. Já haviam visto muitas coisas. Mas Jesus não estava preocupado com essas coisas que eles haviam visto. Jesus estava preocupado se eles sabiam de fato quem era Jesus. Quem era Jesus? E essa, meus irmãos, é uma pergunta crucial para nós essa manhã. A resposta dessa pergunta, a resposta que você dará a essa pergunta, definirá o tipo de cristianismo que nós vivemos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual é a razão de você sair no domingo pela manhã e vir à igreja, e vir a esse templo, estar aqui, louvar e ouvir a palavra? Qual é a razão? Quem é Jesus para você? O fato, meus irmãos, é que diante dessa pergunta, todos os povos da terra terão que responder. Essa é uma pergunta que no final todos terão que responder: quem é Jesus? E a resposta dessa pergunta definirá o destino eterno. Os povos se achegarão diante de Deus e responderão: quem é Jesus? E diante dessa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, dessas 2 perguntas, a primeira para saber quem as pessoas achavam que ele era, e a segunda, o que os discípulos achavam, nós temos algumas respostas. Nós temos 3 respostas que é dada nesse texto. E é isso que eu quero tratar com os irmãos. Vejamos quais foram as respostas que foram dadas diante da pergunta do Senhor. A primeira resposta é uma suposição. A primeira resposta que é dada ao Senhor Jesus é uma suposição. O Senhor Jesus chega diante dos discípulos e diz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí os discípulos já estavam caminhando com Jesus, já tinha feito aquela entrevista, aquela pesquisa interna entre a multidão, e eles chegam para Jesus e dizem: mestre, uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, e até tem alguns que dizem que é alguns dos profetas. Ou seja, as pessoas tinham uma suposição de Cristo, que Jesus era. Eles estavam caminhando com Jesus, mas eles tinham uma suposição. Eles não sabiam de fato quem era Jesus. Para eles era João Batista. Nossa, é interessante, porque o próprio Herodes, no capítulo 14 de Mateus, você vai ver que Herodes chega a dizer que Jesus é João Batista que ressuscitou dos mortos, porque ele havia ordenado a morte de João Batista. Outros disseram que era Elias, por quê? Baseado numa promessa, numa profecia
de Malaquias capítulo 4. Lá em Malaquias capítulo 4, diz que o Messias, que Elias retornaria para anunciar o caminho do Messias. Então havia uma suposição, havia uma ideia. Outros ainda diz Jeremias. Por que Jeremias? Porque entre aquele povo circulavam relatos, né, e isso está registrado no livro apócrifo de 2 Macabeus, que Jeremias viria para restaurar a arca e o templo de Israel para a vinda do Messias, para a instalação do Messias. Então havia essas suposições. O povo estava caminhando com Jesus, já há 2 anos e meio, o povo estava vendo os milagres, mas ainda não haviam conhecido Jesus de fato. Eles não sabiam quem era Jesus. O burburinho entre eles era, ele pode ser um dos profetas. Vamos caminhar mais um pouquinho para ver qual vai ser o próximo milagre. Qual vai ser a próxima realização? Vamos ver agora qual vai ser o próximo, como o pastor Luciano gosta de dizer, a próxima cena dramática que Jesus vai fazer. As pessoas tinham uma suposição de Jesus. E é interessante que cada suposição dessa, Jesus ele foi considerado um precursor do Messias, ele foi considerado um mestre, ele foi considerado um profeta, mas ele não foi de fato considerado o Messias. Como é interessante, irmãos, nós vemos que a Bíblia é contemporânea. Desde os tempos de Jesus, as pessoas supõem que Jesus é um grande mestre, que Jesus é um grande líder, que Jesus é um grande profeta, mas não reconhecem Jesus como o Senhor, o Salvador, o dono que tem o domínio em suas mãos. As pessoas acham algo de Jesus. É interessante que nós vemos as grandes religiões que tem no mundo, e eles também têm uma suposição de quem é Jesus. O islamismo vai dizer que Jesus é um grande profeta. O judaísmo vai dizer que Jesus foi um grande mestre, um grande rabi, mas não o Messias. O Messias ainda virá para instaurar o reino. O hinduísmo diz que Jesus é um grande sábio, ou ainda um avatar de algum Deus. O espiritismo vai dizer que Jesus é um espírito altamente iluminado, um guia, modelo para a humanidade. As religiões têm uma suposição de Jesus. Algumas vão dizer, olha, Jesus é intermediador entre os homens, mas não é o único, como os romanistas. Tem outros que intermediam também a oração. Mas ainda, irmãos, nessa cultura pós-moderna que nós temos vivido, nesse humanismo pós-moderno, nós vamos ver títulos para Jesus de todas as formas. Se vocês irem nas livrarias, vocês vão ver lá livros como Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior coach que já existiu. Como pegar 12 homens sem estudo e revolucionar o mundo. Várias suposições de quem é Jesus. Desde os tempos de Jesus é assim. As pessoas supõem algo de Jesus. Infelizmente, meus irmãos, dentro de igrejas evangélicas, nós temos visto pessoas que não reconhecem Jesus como o Senhor de suas vidas. Eles têm uma suposição de quem é Jesus. De repente, para eles, Jesus é um curandeiro que vem para curar as mazelas das suas vidas. Aonde eu só procuro esse Jesus quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma dificuldade, ou mais ainda, que Jesus é como um doador de bênçãos financeiras. Quando as coisas estão mal, aí eu tenho que buscar Jesus, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e pode solucionar todos os meus problemas. Reparem que às vezes o nosso coração tem trazido essas suposições de Jesus, e às vezes nós criamos um Jesus à nossa imagem e semelhança. Um Jesus que atenda aquilo que eu desejo e que eu quero.
Essa foi a pergunta de Jesus para os seus discípulos, porque ele gostaria de saber o que os seus discípulos estavam enxergando em relação a estas coisas. Se os seus discípulos estavam preparados. Muitos querem um salvador das suas necessidades, das suas mazelas, das suas dificuldades, mas não querem um Senhor para as suas vidas. Não querem alguém que domine, que tenha o controle das suas vidas. Não, Jesus, essa parte aqui o Senhor deixa que eu controlo. Eu sei como fazer. As outras aqui, de repente, a financeira o Senhor me ajuda, na saúde o Senhor me ajuda, de repente para encontrar um marido ou uma esposa o Senhor me ajuda, mas nessa área aqui, Jesus, deixa que eu controlo, eu domino. Eu sou o Senhor do meu destino. Tem pastores até que chegaram a dizer, recentemente, aí um grande coach evangélico, que Deus escreve a nossa história com lápis e dá borracha na nossa mão. Então, se eu não gostei que Deus escreveu, eu vou lá e... Isso é uma heresia, meus irmãos. Isso é uma tremenda heresia. Isso tira o domínio de Deus. As pessoas vivem as suas vidas supondo o que Jesus pode ser para realizar as suas necessidades. E a primeira resposta dos discípulos é exatamente esta: Mestre, as pessoas, aqueles a qual a gente ouviu, quem a gente pesquisou, dizem que o Senhor é estas coisas. E aí Jesus torna a dizer para eles: e vocês? Diante disso que vocês ouviram, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí vem a segunda resposta, e a segunda resposta é uma constatação. Versículo 16. Diz assim: Pedro dizendo, respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a segunda resposta é uma constatação, uma confissão feita por Pedro, que alguns consideram um porta-voz do colégio apostólico. Ele se levanta. E Pedro, a gente já falou em outras ocasiões aqui, tem essa característica de tomar a frente. Ele é aquela pessoa que toma a frente. Diz, tu és o Cristo. E é interessante que aí, em outras ocasiões, Pedro também tem essa ousadia, quando lá em João capítulo 6, a partir do versículo 66, Jesus prega um duro discurso, a população começa a ir embora, aqueles que tinham uma suposição de Jesus errônea, eles olham para Jesus e dizem, duro é este discurso para nós, e vão embora, viram as costas. Jesus olha para os 12 e diz, vocês também não querem ir? E aí Pedro novamente diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Novamente, toma a frente. Ou seja, Pedro é não que ele é o maioral, mas é a figura dos apóstolos, que toma a frente. Mas é interessante que esta é uma pergunta que é respondida por Pedro, mas logo Jesus dá uma resposta a Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, no versículo 17, diz, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, isso não vem de você, Pedro. Isso não é da sua capacidade intelectual, isso não é da sua capacidade cultural, isso não é do seu raciocínio lógico, Pedro. Isso que você acabou de proferir é o meu Pai que te revelou, é o meu Pai que te anunciou, é o meu Pai que constatou isso no coração de vocês. E aqui abre um parênteses, irmãos. Aqui nós vemos a beleza da graça irresistível de Deus. Somente aqueles a quem o Pai deseja se revelar, conhecem de fato o Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 27 diz, ninguém conhece ao Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós vemos essa beleza. Se você conhece a Jesus,
é porque o Pai se revelou a você. É porque Jesus se revelou a você. Porque é algo incompreensível à mente humana. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 2, versículo 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, é só aqueles que o Pai quiser se revelar. Pedro agora toma a voz, toma ali o meio dos apóstolos e diz: tu és o Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo? Tu és o Senhor, tu és o Messias. Cristo é a figura de poder, de domínio. César era chamado de Cristo, porque era domínio. Mas Pedro está dizendo: olha, tu és o Cristo. Tu és aquele que nós aguardávamos desde sempre. Tu és aquele que os profetas anunciaram. Tu és aquele que nós ouvimos falar. Tu és o Messias de Deus, o Filho de Deus. Ele constata, não pela sua sabedoria humana, mas porque o Pai decidiu se revelar a ele. Há uma constatação aqui. João escreveu que Jesus é o verbo divino, o agente da criação, a fonte de vida. Iniciando o seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pedro agora está anunciando aquilo que os apóstolos estavam crendo. Pedro agora está dizendo: tu és a luz do mundo, aquele que está com o Pai desde a criação. Irmãos, como é bonito nós vermos esse texto, e como é bonito nós entendermos essa confissão à luz de tudo o que se passou. Vocês se lembram daquele episódio em que os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, e aí houve-se uma grande tempestade, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, tu não te importas que nós morramos? Jesus levanta, olha para o mar, o vento, e diz: acalma-te, cala-te. E ouve-se bonança. E aí os discípulos olham um para o outro, e qual é a pergunta que eles fazem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Isto é o início do ministério de Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles estavam caminhando com um mestre, alguém que havia o chamado para largar as redes e o acompanhar. Mas agora, diante da tempestade, eles perguntam: quem é este? E agora, irmãos, 2 anos e meio depois, caminhando com Jesus, eles conseguem constatar, eles conseguem evidenciar, eles conseguem confessar com a sua boca que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Agora eles conseguem testificar, meus irmãos, que Jesus é o pão da vida que dá o alimento espiritual, que Jesus é a luz do mundo que afasta as trevas, que Jesus é a porta para as ovelhas que dá acesso a Deus, que Jesus é o bom pastor que oferece a sua vida pelas suas ovelhas, que Jesus é a ressurreição e a vida, que Jesus é o caminho, a verdade que conduz à comunhão com o Pai, que Jesus é a videira verdadeira que sustenta os ramos para que eles deem fruto. Eles conseguem testificar tudo isso agora, porque agora eles escrevem acerca dessas coisas. Nós pegamos os evangelhos e nós vemos a beleza dos escritos e das histórias e a testificação destes apóstolos que Jesus é aquele que viria, o Messias. Aqueles que confessam que Jesus é o Senhor e Salvador são eternamente benditos. Eles são bem-aventurados com toda sorte de bênçãos, porque o Pai decidiu revelar. É interessante, o reverendo Hernandes, ele comentando esse texto, ele fala algo bonito. Ele fala que nós conhecemos a Deus porque o Jesus, ele abre os olhos da nossa alma para evidenciar de fato quem é Jesus.
Meus irmãos, você, eu, temos confessado que Jesus é o Filho de Deus de fato? Nós temos evidenciado que Jesus é o Senhor da nossa vida? Nós temos vivido a nossa vida em prol desta questão tão crucial, desta pergunta tão crucial: quem é Jesus para nós? As obras das suas mãos evidenciam que de fato você reconheceu Jesus como Mestre, como Senhor, como Salvador. Porque nós vamos ver que depois que Jesus ressuscita, sobe, os seus discípulos, a vida dos seus discípulos é evidenciar que eles criam que Jesus era o Messias. Nós vamos ver a partir ali de Atos que todas as ocasiões que os discípulos, os apóstolos eram confrontados, eram perguntados, o fato é, eles queriam evidenciar que eles criam que Jesus é o Senhor. Não importa que morramos, não importa que perecemos, o importante é que nós cremos que Jesus é o Messias. Esta era a vida dos discípulos. E nós, meus irmãos, nós temos feito essa confissão, nós temos feito esta constatação, nós temos evidenciado o fato de que Jesus é realmente o Senhor das nossas vidas. É interessante que, às vezes, quando alguém pergunta, quem é Jesus para você? E aí a gente tenta formular algo bem teológico, algo bem, não, deixa eu dar uma resposta bem. E aí você chama uma criança pequena e pergunta, quem é Jesus? O que ela vai responder? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Irmãos, essa resposta, ela compreende, ela engloba toda a nossa teologia, tudo que nós cremos, tudo que nós vivemos. Essa resposta, Jesus é o Filho de Deus, é o motivo de você estar aqui essa manhã. Se você não crer que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, você está em vão aqui esta manhã. Nós estamos vivendo um cristianismo falso. Se Jesus não é o Senhor, se Jesus não é aquele que tem um domínio, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, a segunda pessoa da Trindade, que desceu do céu, tomou a forma humana, padeceu, morreu por nós, pagou um alto preço. Se nós não crermos nisso, o nosso evangelho, o nosso cristianismo é falso. E agora o Senhor pergunta para os seus discípulos, e vocês? E você? Quem diz que eu sou? Diante da mesa que nós iremos participar, diante do corpo e do sangue de Jesus, quem nós vamos dizer que Jesus é? Nessa manhã. Daniel, eu tenho confessado que Jesus é o Senhor. Eu creio, Daniel, mas você evidencia isso? A sua vida é testemunha de fato que você é um cristão? Reparem que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão, Atos 11, 26, foi uma forma de chacota até, mas para eles era honroso. Quando eles apanharam, lá em Atos, diz que Pedro e João, depois de serem, sofrerem diante do Sinédrio, eles se alegraram por ter sofrido pelo nome do Senhor. Não estou dizendo que você tem que sofrer, padecer, que você, não é isso, não é isso. Mas o que eu quero dizer e enfatizar com esse ponto é: aquilo que a tua boca está confessando, as tuas mãos estão evidenciando. Aquilo que você está declarando, as tuas atitudes estão corroborando. Eu falo que sou servo de Deus, mas como eu estou
mostrando que eu sou servo de Deus. Eu falo que o Senhor Jesus é o dono da minha vida, mas como eu estou mostrando isso? Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Em último lugar, irmãos, para nós terminarmos, diante dessas duas respostas, então Jesus pergunta: quem diz o povo que eu sou? E aí o pessoal chega e diz: olha, é alguém aí, Senhor. É João Batista, Elias, um dos profetas, Jeremias, um grande mestre, um curandeiro, um rabino. Não estou interessado com isso. E vocês? Diante disso, o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Opa! Vocês estão compreendendo agora. Vocês estão compreendendo o tamanho da missão que os aguarda. Vocês estão compreendendo o que os espera. Porque depois, irmãos, se vocês decorrerem o texto, vocês vão ver que Jesus vai falar sobre o custo do discipulado. Jesus vai falar da sua morte. Jesus vai anunciar o que estavam aguardando. Então ele queria saber se de fato eles estavam compreendendo que Jesus era o Messias. E diante dessas duas respostas, Jesus também dá uma resposta. E a resposta está no versículo 18 e 19. A terceira resposta é uma promessa de Jesus. Jesus fala: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. A terceira resposta é uma promessa de Jesus, após a confissão e a constatação dos apóstolos. E é interessante que muitas vezes há uma interpretação de que aqui é onde Pedro é instituído como Papa da igreja. Não, é aqui, ó, tá vendo? Pedro é o primeiro Papa, e não tem nada a ver, irmãos. Aqui há um trocadilho, há um trocadilho de palavras. Jesus disse para Pedro: tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É claro que há algumas interpretações, até mesmo no nosso campo reformado, alguns acham que ali o fundamento é a fé de Pedro. Outros interpretam que não, que a rocha ali é Jesus. Há uma interpretação, mas a gente sabe, irmãos, que o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Cristo Jesus é como aquela metáfora. Quem já construiu, sabe, para construir uma casa, o que a gente tem que fazer primeiro? O alicerce, ou o baldrame. Então você faz o baldrame. O baldrame é único. Depois você vem e vai colocando os tijolos, ou as lajotas. Nós somos as lajotas, que é constituída sobre Cristo, que é o fundamento da igreja. Petros é uma pedra fragmentada. Petra é uma rocha grande. Jesus agora está dizendo: Pedro, parabéns, porque não foi, essa constatação não é sua, mas é o meu Pai que te revelou. É o meu Pai que te conduziu a falar isso. Mas olha, sobre você que é pedra, com esta pedra, eu edificarei sobre a rocha a minha igreja. A igreja de Jesus, meus irmãos, é edificada sobre a rocha, que é Jesus. As pessoas podem supor o que Jesus seja. As pessoas podem achar algo de Jesus. Mas aqueles que são trazidos à vida, aqueles cujos olhos são abertos, e aqueles que testificam e confessam que Jesus é de fato o Messias, o Senhor da sua vida, que é o Senhor que controla o seu coração, esses estão edificados sobre a rocha que é Jesus. A resposta de Jesus é uma promessa. Porque vocês evidenciaram isso. Pedro, porque você agora evidenciou, os apóstolos evidenciaram, agora vocês sabem quem eu sou. Vocês estão edificados sobre a rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Ou seja, Jesus estava anunciando, vai vir perseguição, vai vir guerra, vai vir luta, vão te perseguirem, vocês vão serem perseguidos por causa do meu nome, vão ser caluniados, vão ser presos, vão ser martirizados. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque nós estamos edificados sobre Jesus. Jesus, meus irmãos, é o Senhor da igreja. Ele é o construtor, o cabeça da igreja. Ele é quem edifica a sua igreja. Atos capítulo 2, versículo 46 vai dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É Deus que edifica a sua igreja. Nada, meus irmãos, pode contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, não denominações, mas a igreja do Senhor, o corpo de Cristo espalhado na terra, é indestrutível. Ainda que se levante governos que ajam com políticas contrárias à nossa fé, a igreja é indestrutível. Ainda que sejamos perseguidos, caluniados, presos por falar a verdade da palavra de Deus, a igreja é indestrutível, porque ela não está fundamentada em nenhum homem, ela está fundamentada em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Amém, meus irmãos? Que nós possamos crer nisso. Muitos têm tentado destruir a igreja, mas ela permanece intacta, pois quem cuida dela é o nosso Deus. Reinos e governos passam, mas a igreja do Senhor estará sempre intacta e invencível. Estamos militando ainda nessa terra para triunfarmos com Cristo nos céus. Que nessa manhã você tenha bem claro a resposta desta pergunta: quem é Jesus para você? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, a tua preocupação não é com o que os outros dizem, a tua preocupação não é com o que as pessoas acham do Senhor, a tua preocupação não é com a fama, a tua preocupação é o que os eleitos, o que os meus filhos, o que aqueles que dizem que me seguem acham que eu sou. Quem diz vocês que eu sou? Pai, que nessa manhã nós possamos confessar com a nossa boca, com o nosso coração, com a nossa vida, que Tu és o Filho de Deus, o Cristo. Que possamos compreender que o Senhor tem o domínio das nossas vidas, e ao participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, possamos ser fortalecidos nessa verdade e nessa esperança, que o Senhor é o Deus que nos salvou, que nos livrou da morte, que nos resgatou do inferno e que virá para nos buscar. Obrigado, Senhor, que a nossa fé esteja intacta, que a nossa resposta em relação a esta pergunta, quem é Jesus, seja verdadeira e fiel, para que possamos nos achar fiéis diante do Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.